Bom dia, muito bom receber você aqui, muito bom ter você aqui com a gente. Eu estou olhando daqui, estou vendo algumas crianças, né? Vou aproveitar e dar um recadinho para você, criança. Está escutando o que o tio está falando aqui, ó? Se você tem de 2 a 11 anos, nós temos uma salinha que vai contar uma história preparada para você. Você não quer participar lá nas salinhas? Ó, as salinhas ficam aqui do lado, ficam aqui. Só chegar até ali a porta, alguém leva você até lá. Tá joia? Então é o convite aí. Tem mais um recado? Ai. Espero que não seja o meu, né? Vamos lá. Ônix branco. Final, acho que é 4i73. 4173? Vidro aberto. Isso? Ó, tá vendo como os diáconos não estão querendo que você molhe seu carro? Ônix branco, FDZ 4173. Tá joia? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pedir para Deus falar ao nosso coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que nós estamos vivendo aqui hoje. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem trazido pessoas que querem aprender mais do Senhor, que querem seguir ao Senhor, e nós louvamos a Deus, porque hoje nós já tivemos parte da festa aqui recebendo essas pessoas. Nos ajuda, ó Pai, como comunidade, fazer diferença na vida delas. Também pedimos, ó Pai, que nesse momento que nós vamos ler a Tua Palavra, o Senhor fale ao coração de cada pessoa aqui, de cada pessoa que está tendo contato com essa mensagem a partir do YouTube. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Um dos textos mais utilizados nessa época de Natal. Texto no qual nós vamos ouvir aí a voz do profeta falando sobre o nascimento de Jesus. Então, Isaías 9, a partir do primeiro versículo até o versículo 7. Se você está sem a sua Bíblia aí, a gente vai projetar aqui na tela. Então, preste bastante atenção nesse texto. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Galileia dos gentios aqui é a mesma terra de Zebulon e Naftali, certo? Então, o profeta está falando do mesmo lugar. Esse lugar foi humilhado no passado, mas Deus escolheu essa terra para ser o palco da sua luz. Vamos seguir? O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer uma nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu, Senhor, destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor,
como no dia da derrota de Midian. Essa história de Midian é Gideão. Lembra da batalha lá de Gideão? Que tinha um exército gigante contra o povo de Deus, e por fim só ficou os 300 de Gideão para lutar contra esse exército? Então o profeta faz aqui uma menção. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Vamos ler juntos esse versículo? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A nossa série de mensagens desse mês, nós estamos falando sobre o Natal. A nossa série de mensagens se chama Luz para a Cidade. Mas, por mais que você olhe ao redor e você vê que a cidade está linda, lindíssima, com luzes em todos os lados, se você observar bem, parece que nós vivemos um tempo cada vez mais escuro. Seja em nossa cidade, nosso estado ou em nosso país, nós vemos sombras reais em nossa volta. Pode ser a sombra da violência e das perdas que tantas famílias têm experimentado em nossos dias. Pode ser a sombra de doenças emocionais, da ansiedade, da depressão, que atinge pessoas de todas as idades. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que sofrem com doenças emocionais. Podemos falar também da sombra da corrupção, que destrói a confiança e suga a nossa esperança. Podemos falar também da sombra da solidão. Por mais que eu e você vivemos num mundo hiperconectado, o que mais tem são pessoas que se sentem sozinhas. Nós também olhamos ao nosso redor e vemos a sombra de injustiça, que parece sempre atingir aqueles que são os mais frágeis. Além disso, nós precisamos lembrar que a sombra do pecado, e aqui entenda como sombra do pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus e quebra os nossos relacionamentos. Essa sombra de pecado corrói os nossos relacionamentos. A sombra do pecado destrói as nossas famílias, cria muralhas entre nós e Deus. Essas sombras, elas não são muito diferentes das sombras que o povo de Deus enfrentava no tempo que o profeta Isaías escreveu essas palavras. O povo de Deus vivia um momento de opressão militar. A qualquer momento, eles podiam ser invadidos e perderem as suas casas, seus parentes serem mortos. Nesse momento histórico, ocorria uma instabilidade política, injustiça social, idolatria, medo do futuro e uma profunda escuridão espiritual. E é nesse contexto que surge essa promessa poderosa. O povo que caminhava em trevas, o povo que não conseguia ter uma perspectiva do futuro, esse mesmo povo viu uma grande luz. Essa é a mensagem de Isaías 9. O nosso Deus acende a sua luz
em meio à escuridão humana. Perceba, Deus não espera que a humanidade melhore. Deus, Ele age mesmo quando a humanidade está perdida, quando a humanidade está ferida e quando a humanidade não tem mais nenhuma esperança. Assim como naquela época, a luz de Deus não nasce entre o povo. A luz de Deus, ela vem sobre o povo. E se nós estivéssemos aqui em uma sala de aula, eu tinha certeza que você ia responder certo essa pergunta. Quem é a luz de Deus? A luz de Deus, ela é uma pessoa. A luz de Deus é Jesus Cristo, que foi dado para você, que foi dado para mim, que foi dado por nós. Então, o que nós vamos conversar hoje é que Deus, Ele é capaz de transformar trevas em luz. Deus é capaz de acabar com a opressão e transformar em libertação. Como o pastor Carlos falou no domingo passado, Deus, Ele transforma o caos em paz por meio do nascimento do Rei prometido. E esse Rei é diferente de qualquer outro rei. O seu governo é justo, o seu governo dura para sempre e estabelece uma verdadeira esperança para o seu povo. Então, Jesus Cristo é a luz que transforma a escuridão em esperança. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, é isso? Aí, obrigado, Lucas. Jesus Cristo é a luz que transforma a escuridão em esperança. Isaías escreve para um povo que está aflito, um povo que está oprimido, um povo que está espiritualmente confuso. Os assírios, o povo mais forte e importante daquela época, estava ali nas fronteiras de Israel, querendo invadir o povo de Deus. O futuro parece fechado, a sensação dominante é de trevas. Entretanto, o texto começa com uma conjunção adversativa. Contudo. E essa palavra contudo marca uma intervenção divina. Quando o povo não vê saída, Deus anuncia um futuro que não nasce da força humana, mas de uma promessa. Deus diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Preste atenção aqui, não haverá mais é uma promessa. É a promessa que Deus faz ao seu povo, aqueles que estão aflitos, aqueles que não conseguem enxergar uma faísca de luz. A luz não surge porque o povo merece, porque o povo voltou para Deus, porque o povo decidiu se reconectar novamente com Deus. Mas a luz surge porque o nosso Deus, Ele é gracioso. O nosso Deus, Ele é amoroso, e a promessa de luz vem antes da mudança do povo. Nós estamos lendo aqui um texto que foi escrito há muitos anos atrás. Mas será que esse texto tem a ver conosco? Será que esse texto tem a ver com a nossa cidade de Paulínia? Será que esse texto tem a ver com a nossa comunidade, com as nossas famílias? Eu tenho certeza que ainda hoje, a luz de Cristo pode alcançar aquele que está emocionalmente quebrado. Eu tenho certeza que ainda hoje, a luz de Cristo invade as casas que estão marcadas por conflitos. A luz de Cristo, ela ilumina quem pensa que está vivendo na terra da sombra da morte. Então, nesse momento de Natal, eu e você, nós podemos celebrar que a luz não nasce no coração humano.
A luz de Cristo nasceu há mais de 2000 anos atrás na cidade de Belém e foi enviada por Deus. Então, eu e você podemos ter essa firme certeza. A luz transforma a escuridão em esperança, mas a luz também rompe o jugo, a opressão. Ela rompe o jugo, trazendo para mim e para você libertação. Volte aí para a sua Bíblia, e aqui nós vamos encontrar algumas imagens que elas são fortes e a gente precisa trazer aqui. Vá aí para o versículo 3. Olha só o que o profeta diz: fizesse crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Então essa luz que rompe o jugo e traz libertação, ela traz para você e para mim a alegria restaurada. A presença da luz produz em nossa vida a alegria verdadeira. E aqui ele usa algumas imagens que talvez não façam parte da nossa vida. Mas se você conversar com alguém que trabalha no agro, que tem ali a sua plantação, não existe dia melhor do que o dia da colheita. Não existe momento mais feliz do que você recolher os frutos que a terra dá. E isso é algo concreto, isso é algo do dia a dia, isso é algo transformador. Além de a gente ver a alegria restaurada, nós também podemos ver que o nosso Deus, o nosso Rei, essa luz, ela também quebra o jugo. E aqui o profeta diz: pois tu, Senhor, destruíste o jugo que oprimia. Isaías fala aqui do jugo, da canga, e aí você tem que lembrar o que significa jugo, o que significa canga. O jugo era aquilo que era colocado em cima dos bois para carregar a carroça. E muitas vezes essa carroça ela era pesada, ela oprimia os animais. E muitas vezes eu e você olhamos para a nossa vida e parece que nós estamos carregando um fardo muito mais pesado do que a gente poderia suportar. Talvez isso só aconteça comigo, né? Mas muitas vezes da minha vida, na minha caminhada, eu precisei lembrar das palavras de Jesus, quando ele diz que o jugo dele é leve, o fardo dele é leve. Então esse rei que nasce, ele vem para quebrar o jugo que nos oprime. E aqui, a mensagem que fica para nós é uma mensagem clara. Quando a luz de Deus chega, o que antes nos escravizava é quebrado. E essa é aquela hora que eu e você, nós sabemos o que nos escraviza. Nós sabemos aquilo que nos afasta de Deus. Mas a promessa que Isaías nos fala é que quando a luz de Deus chega, tudo aquilo que nos escraviza é quebrado. Então nós temos aqui que a alegria ela é completa, o jugo é quebrado, mas o que existe aqui é algo extremamente importante para aquele povo, extremamente importante para mim e para você. O fim da violência é estabelecido com a chegada desse novo rei. Isaías faz aqui uma menção de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia também. Mas imagine um povo que estava vivendo, andando para lá e para cá. Era um povo, voltei, né? Era um povo, agora não fui eu não, hein? Agora não fui eu, não vai brigar comigo. Era um povo que estava lutando com as pessoas que estavam na sua volta. Então, quando ele usa aqui que as botas de guerra e as vestes que estavam manchadas pelo sangue, elas podem ser queimadas. Você não vai mais usar essas botas e essas roupas.
A paz que Jesus traz não é uma paz negociada. A paz que Jesus traz é uma paz conquistada e estabelecida por Deus. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Ainda hoje, na nossa cidade, nas nossas casas, na minha e na sua vida, Jesus continua quebrando julgos. Julgos da culpa, que muitas vezes aparecem esses fantasmas e nos querem afastar de Deus. O jugo do pecado, que nós estamos lutando contra o pecado, mas muitas vezes nós nos encontramos diante dele. O jugo da autossuficiência, no mundo que diz que você tem que ser autossuficiente, você tem que resolver os seus problemas. Caminhar com Jesus é diferente de tudo isso, porque nós temos uma comunidade para nos ajudar quando a gente cai, nos dias mais difíceis. Nós também, quando nos encontramos com Jesus, Ele quebra o jugo da religiosidade vazia, um jugo no qual a gente pensa que fazendo alguns rituais, a gente pode barganhar com Deus, a gente pode trocar com Deus. Jesus também quebra o jugo da violência, das rupturas, das feridas espirituais, pois onde Cristo reina, a violência perde espaço. Onde Cristo reina, a paz floresce. Eu sonho com uma cidade, um estado, um país com menos violência. Então, se você sonha com isso também, eu e você precisamos ser agentes dessa paz, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, no condomínio, no prédio onde você mora. Mas, por último, a luz que vem é um rei que é diferente de qualquer outro rei que se apareceu. Nós lemos juntos aqui o clímax desse texto. Nós lemos que o profeta diz que um menino vai nascer. Mas espera aí, o povo esperava um general, e o profeta diz que vai nascer um menino. O povo esperava um líder político, e o profeta diz que vai nascer um menino. O povo esperava um guerreiro implacável que acabasse com todos aqueles que estavam oprimindo o seu povo. Mas o profeta fala que vai nascer um menino simples, um menino humilde, um rei que nasce frágil, para mostrar que o poder de Deus não segue a lógica humana. E aqui nós vemos 4 nomes que identificam esse menino. E o nome é Maravilhoso Conselheiro. Esse rei que nasceu há mais de 2000 anos atrás, é o rei que ainda hoje traz sabedoria para mim e para você, quando nós estamos diante de uma situação caótica e nós precisamos tomar uma decisão. Quando a gente olha para os problemas da nossa vida e a gente fala assim, eu não sei qual caminho seguir, peça para esse maravilhoso conselheiro indicar a você o caminho que você deve seguir. Esse menino também será conhecido por Deus poderoso. Esse nenê que nasceu em Belém, ele tem poder para vencer as trevas, ele tem poder para trazer luz diante daqueles problemas que eu e você não temos solução. Então, nos dias difíceis, nos dias mais escuros da sua vida, peça para esse Deus poderoso agir de forma extraordinária na sua vida. Esse bebê, esse menino que nasceu, também será conhecido como Pai Eterno. É o Pai que cuida,
é o Pai que acolhe, é o Pai que sustenta, é o Pai que permanece. E aqui, eu e você, pode ser que alguns de nós tenhamos uma experiência com o nosso Pai terrestre que é totalmente diferente desse Pai eterno. Pode ser que você tenha cicatrizes de abandono, de rejeição, de coisas não resolvidas, mas nesse Pai eterno, Jesus Cristo, eu e você podemos confiar que Ele estará conosco em cada dia da nossa vida, nos dias mais alegres, mas também nos dias mais complicados. E por último, o nome desse menino também será Príncipe da Paz. Ele é aquele que traz a paz verdadeira, paz com Deus, paz conosco, paz com as outras pessoas, paz para a cidade. E o mais importante, esse reino estabelecido por Jesus é um reino que não tem fim. Esse reino não é luz apenas para o indivíduo, para mim e para você. O reino estabelecido por Jesus é luz para o mundo, luz para as nações, luz para as cidades. O seu governo é um governo de justiça, retidão, paz duradoura. E tudo isso não é garantido por mérito humano. Não depende daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixa de fazer. Tudo isso é garantido pelo zelo do Senhor dos Exércitos. E agora é o momento que você pode dar um aleluia. A luz não depende do nosso esforço. A luz depende do zelo de Deus. E para a gente fechar, como essa luz chega a nós? Como essa luz chega à nossa cidade? Paulo disse lá, escrevendo para Timóteo, que Jesus é a nossa esperança. O apóstolo João, ele diz que Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todos os seres humanos. O profeta Isaías diz que ele é o Filho que nos foi dado. Então eu e você podemos crer que o Natal não apenas nos lembra que a luz veio, mas o Natal nos lembra que a luz continua brilhando em nossos dias. E agora, o que eu tenho que fazer diante disso? O que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, podemos fazer? Primeira coisa que nós podemos fazer é ver essa luz, é reconhecer que em tempos de trevas, Jesus está lá brilhando a sua luz. Eu e você, além de ver, nós precisamos acolher essa luz. Deixar Jesus controlar as sombras da nossa alma, as sombras internas. Mas eu e você fomos chamados para participarmos da missão de Deus, de refletir essa luz. Você sonha com uma cidade com mais paz? Você sonha com um país com menos injustiças e mais paz? Depende de mim e de você, de sermos agentes dessa esperança na nossa cidade, aqui em Paulínia, aonde quer que a gente ande. Que nesse Natal, a luz que nasceu em Belém, brilhe lá na sua casa, brilhe nos seus relacionamentos, brilhe na nossa cidade. O Natal nos lembra que quando a escuridão parecia que ia vencer, Deus agiu e acendeu a sua luz. E essa luz tem um nome, essa luz se chama Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, pela primeira, segunda, ou você está começando a se relacionar com Deus. Pode ser que você ouça tudo isso e você percebe que na sua vida, existem áreas da sua vida que estão marcadas pela escuridão, pelo medo, pela culpa, pela confusão, pelo cansaço, pela solidão.
A boa notícia que eu quero dar para você nessa manhã é que Deus não esperou você sair da escuridão. Deus se movimentou na sua direção. E quem sabe é hoje o momento de você olhar para essa luz e falar: eu preciso dessa luz. Eu preciso dessa luz para trazer luz na minha caminhada. E sabe qual é o mais fácil dessa história? Receber essa luz começa com algo simples. Simples, mais profundo. Você agora, nesse momento, você pode reconhecer que você precisa de Jesus, que você pode confiar a sua vida a Jesus. E basta você dizer agora, daí de onde você está: Senhor, eu preciso da sua luz, governa a minha vida. Jesus é a luz que traz esperança. Ele veio, Ele reina, e ainda hoje, Ele continua chamando pessoas para viverem essa luz. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu e veio em nossa direção. O Senhor não espera que a gente saia da escuridão para o Senhor nos encontrar. Assim como o Senhor fez comigo um dia lá atrás, ainda hoje, o Senhor chama pessoas para mudar histórias, para transformar histórias. Pai querido, que essa mensagem chegue ao coração de cada um que está aqui. No nome de Jesus. Amém.